Você não está fazendo, você só está pensando sobre isso. Esse é o tema do nosso episódio de hoje e seja muito bem-vindo ao nosso Aprimore-se Cast, o podcast que tem como objetivo o meu e o seu desenvolvimento pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Fran Lima e eu tenho um outro canal onde eu falo sobre empreendedorismo, home office, negócios e muito mais. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu te espero aqui, né? Se inscreva no canal se você estiver assistindo pelo YouTube e faça parte da nossa família que cresce cada dia mais. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que você está realmente fazendo ou o que você está pensando. Porque, né, eu percebi que muitas vezes a gente acaba pensando muito sobre um assunto. Então vamos supor que você esteja com um problema aí em alguma área da sua vida e que esse problema seja o seu peso, por exemplo. Você está pensando, como eu queria emagrecer, como eu queria, sei lá, estar com a saúde melhor ou algo do tipo, né? Não que seja um problema isso, mas se isso for um problema para você, você está incomodado e quer mudar. E aí você acaba que ativamente não faz nada em relação a isso. Então, ou você faz muito pouco, tipo uma caminhada por semana, e acha que isso vai dar algum resultado, e aí se frustra porque isso não vai dar, né, assim, um resultado muito rápido, ou você acaba dizendo que está fazendo de tudo e não está conseguindo. Eu até vi uma pessoa que uma vez falou assim, nossa, eu queria muito emagrecer e eu faço de tudo, já tentei de tudo, até dieta. E a dieta, não é que eu tentei até dieta, é que esse é o básico que eu preciso tentar, né? Então, eu não tô ativamente fazendo nada, só que eu penso muito sobre isso. Então, todo dia, a hora que eu tomo banho e eu me olho ali no espelho, eu falo, nossa, eu queria emagrecer. E aí eu fico pensando sobre isso vários minutos do meu dia. E eu passo muitas horas pensando nisso, o que faz eu ter ali meio que um esgotamento já na minha cabeça. Porque eu penso, nossa, já fiz de tudo, eu não emagreço, olha que loucura. E na verdade eu não fiz nada, eu não fiz uma dieta, eu não fiz uma caminhada e nem nada do tipo. O que eu fiz realmente? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu olhei no espelho, eu fiquei insatisfeita e eu pensei sobre isso o dia todo. Eu pensei a hora que eu fui colocar roupa, eu pensei a hora que eu passei no espelho, aí eu fui trabalhar, a hora que eu fui no banheiro eu olhei no espelho de novo, pensei mais uma vez, aí eu fui almoçar no shopping, aí passei na frente de uma loja que tinha um espelho e pensei sobre isso de novo. Ou seja, eu me ocupei o dia todo pensando sobre isso e pensando o quanto eu estava insatisfeita com esse tema. Mas, na prática mesmo, na ação, eu acabei fazendo muito pouco ou até nada em relação a esse problema. Ou seja, na verdade, não significa que eu estou tentando de tudo. Eu estou pensando sobre tentar de tudo. Então, eu penso sobre a dieta, eu penso sobre fazer uma caminhada, eu penso sobre, às vezes, fazer algum procedimento estético, mas eu não faço nada disso. Eu só simplesmente pensei. Ou então, eu até fiz um pouquinho. Então, eu comecei o dia, fui lá, tomei meu banho, troquei de roupa, olhei no espelho e vi que estava ruim e que eu gostaria de mudar. Aí eu fui lá e falei assim, não, eu vou fazer uma dieta. E aí eu fui, tomei um café da manhã incrível, muito dentro da dieta e tudo mais. Só que eu fiquei um longo período trabalhando ali depois disso e me deu muita fome. Eu falei, vou comer só um lanche. Aí fui no shopping almoçar, comi um lanche, né, engordei aquilo que eu tinha, digamos, entre aspas, muitas aspas, perdido no café da manhã, eu já engordei de novo. E aí eu passo na frente do espelho, lá na loja, no shopping, e falo, tô gorda, mas eu tô fazendo de tudo, ó. Eu já fiz a dieta hoje, você tá vendo que não adianta? Não adianta, não tem o que eu faço, já tentei de tudo e não dá certo. Na verdade, você não tentou, você fez um pouquinho, já errou, e aí quer que tenha resultado, mas você tá se esgotando de tanto pensar nisso e agindo pouco. Então, eu não quero te criticar aqui nesse episódio, nem falar, você tá errado, aí você não faz nada. Não é isso, porque eu também faço isso. E, na verdade, todo mundo faz, porque todo mundo é ser humano, todo mundo erra. Mas o que eu preciso que você pense aqui nesse episódio, reflita um pouco sobre isso, é que será que você realmente está fazendo de tudo ou será que você só está pensando nisso toda hora e isso está te criando um cansaço tão grande quanto fazer e aí você já desiste antes mesmo de tentar de verdade?
Esse é o ponto que eu quero chegar aqui, porque isso aconteceu já muitas vezes e no meu nicho, que é empreendedorismo, é muito comum disso acontecer, né? Eu dei um exemplo aqui bobo e que acontece com muita gente, que é sobre corpo e tudo mais, mas isso se aplica para qualquer área. Então, por exemplo, no meu nicho, né, que é empreendedorismo, as pessoas começam, né? E aí elas falam, não, eu vou começar um projeto para ganhar dinheiro em casa, vou fazer uma renda extra, vou fazer alguma coisa. E aí a pessoa começa naquilo ali, o que ela faz? Ela cria uma página no Instagram para divulgar algum tipo de produto ou serviço ou para tentar fazer alguma coisa. Ali, ela começa a ver tudo sobre isso. Ela vê conteúdo, não que isso seja errado, tá? Isso eu acho muito válido. Mas ela vê conteúdo sobre isso, vê outras pessoas fazendo isso, vê. Depois que ela viu tudo isso, ela começa a pensar, porque daí ela fica empolgada. Aí ela pensa 1 milhão de possibilidades, coisas que ela pode fazer e tudo mais. Ela passa o dia todo pensando naquilo. Ela vai trabalhar pensando nisso, ela vai comer, fica pensando no que ela poderia fazer e tudo mais. Só que ela não traça na cabeça dela um plano de ação, algo que ela possa fazer realmente na prática. E aí, o que acontece? Essa pessoa se cansa antes mesmo de fazer alguma coisa na prática, porque ela viu muito conteúdo sobre isso, ela viu outras pessoas fazendo, ela pensou em 1 milhão de estratégias, só que ela não pensou no principal, que é um plano de ação. Ou seja, ela precisa planejar ali uma coisa prática que ela vai fazer. Então, escreve mesmo no papel. Eu vou fazer isso daqui, no mínimo, pelo menos isso aqui eu vou fazer no dia, isso aqui, isso aqui. E aí, eu esqueço desse assunto, eu não fico pensando nisso toda hora, porque isso vai me esgotar mentalmente. E aí, eu vou ficar cansada e vai parecer que eu já fiz de tudo e não tive resultado nenhum. É igual o exemplo da dieta, parece que eu fiz, mas na verdade eu não fiz, eu só pensei sobre isso. E aí, o fato de eu ter ficado ali me matando pensando naquilo, esgotada mesmo, vai me desanimar depois, porque eu não fiz, né? Eu não realmente fui lá e coloquei a mão na massa, falei, vou fazer isso aqui. Então, um projeto de renda extra. A pessoa, às vezes, até pensou, tem gente que nem cria, nem chega na parte de criar a página ali para divulgar. Ela só pensa, vou criar um perfil no Instagram para divulgar isso daqui. Aí ela não cria, mas aí na cabeça dela, ela pensou sobre isso, ela criou e tal, e aí ela já tá cansada antes mesmo de fazer. Então, pega um papel e vê quem que já fez isso daqui que eu quero fazer. Quem já fez? O que essa pessoa fez? Por onde ela começou? Na prática mesmo, sem ser teoria. Porque a teoria ela é muito boa depois que a gente já está engajado naquilo. Mas ficar só vendo muita teoria, às vezes também, acaba atrapalhando. Porque a gente não consegue inventar ali na cabeça um plano onde vai funcionar na vida real isso. E aí você se esgota de teoria. A teoria ela é importante, mas ela é mais importante quando aplicada. Porque senão você vai se esgotar daquele assunto, você vai ficar cansada de tanto falar sobre isso, pesquisar e tudo mais. Vai parecer que você fez grandes coisas, na verdade você não fez ativamente nada, você só, se preparou, o que não é errado, mas que também tem um limite, porque senão você se esgota demais daquilo e você acaba não tendo resultado, consequentemente. E o fato de você não ter resultado vai fazer você desanimar e vai fazer você pensar a frase clichê que eu ouço todos os dias na minha vida, desde que eu comecei o canal, que é: eu já tentei de tudo e nada dá resultado, ou eu não consigo nada. E aí você entra nesse ciclo ali de eu já fiz tudo e eu não consigo nada. Eu tô cansada porque eu já tentei de tudo, ou coisas do tipo, e você acaba desistindo, achando que aquilo não é pra você, que pra você nada dá certo, que pra você não foi feito aquele negócio ali. Na verdade, não é isso, né? Não significa isso. Aí, voltando lá no exemplo do emagrecimento, você começa a inventar desculpas na sua cabeça. É porque a minha genética é ruim. É porque eu tenho isso, eu tenho aquilo de problema, é porque pra mim é mais difícil. Na verdade, não é isso. É porque você pensou demais sobre isso, é porque você pesquisou muita gente, é porque você ficou olhando pessoas que já estão lá no top do top. Então eu começo a querer emagrecer, por exemplo, eu já começo a acompanhar umas meninas no Instagram seca. Mas é aquela, sabe aquela musa fitness mesmo, que faz 40 anos que ela treina e faz a dieta regradinha, eu começo a seguir justo ela. Por quê? Porque eu quero ser igual ela.
Só que eu não posso comparar o meu começo com uma pessoa que já está na jornada há muito tempo, porque isso também vai me fazer desanimar. Então, se eu começo a investir, por exemplo, e eu fico olhando ali quem já é bilionário, é claro que isso, em algum momento, eu vou achar que eu não estou tendo resultado, porque essa pessoa ali que tem, sei lá, 1 bilhão investido, ela ganha milhões ali todos os meses com os investimentos dela. Por quê? Porque ela começou um dia do zero. Só que eu não olho quando que ela começou. Então, até um exercício que eu já fiz várias vezes, eu amo fazer isso, é ir em canais grandes e ver o começo. Então, eu já fiz muito isso. Eu vou no canal, por exemplo, do Primo Rico. Eu vou lá, volto no vídeo mais antigo, seleciono o filtro, né, coloco envios mais antigos e eu vejo como que era. Como que ele falava naquela época? Como que foi o primeiro vídeo? Como que ele fez? O que que era, né? Como que era o comer quando era tudo mato? Por quê? Porque isso vai me motivar, porque eu vou olhar aquilo ali e eu vou ver que antes era uma realidade mais parecida com a minha. Então não adianta eu pegar o meu canal hoje e comparar com o canal de uma pessoa, por exemplo, igual o Primo Rico. Por quê? Porque o canal dele já tem muito mais anos do que o meu, muito mais investimento naquele canal do que o meu para se desenvolver. É claro que é melhor relativamente, né, se a gente for analisar, porque ele tem uma estrutura muito melhor que a minha, mas eu faço com aquilo que eu tenho, porque assim eu sei que um dia eu chego lá também. Agora, se eu ficar só comparando, olhando e falando, ele consegue, eu não. Ah, pra ele é fácil, pra mim é difícil. Eu não vou conseguir sair do lugar nunca, porque eu fiquei me comparando com uma pessoa que já tá num avanço ali muito, né, muito avançado na jornada, muito à minha frente. Então, é importante também a gente saber o que a gente acompanha e como a gente enxerga isso. Porque muitas vezes não é como a pessoa faz, não é como nada. Na verdade, às vezes é como a gente vê isso. Então, se eu olho o canal dele com esse olhar de, nossa, que legal, olha como ele evoluiu, olha onde ele tá, e ele começou igualzinho eu vou me motivar. Mas se eu olho e falo, nossa, ele tem tudo hoje pra fazer e fica incrível, eu não consigo porque eu não tenho isso, eu desisto. Então é tudo uma questão de eu alinhar também o meu ponto de vista em relação às coisas. E o mesmo se aplica para a prática das coisas. Se eu olho alguém que já está fazendo há muito tempo, que já tem resultados muito melhores que o meu e tudo mais, isso vai me desanimar e vai me esgotar e eu vou querer desistir. Mas só porque eu não alinhei a minha visão e eu não planejei ali, não tracei um plano onde realmente, de fato, eu colocava aquilo que eu tô aprendendo, aquilo que eu tô pensando em prática. Então esse foi o episódio de hoje. Eu queria trazer um pouco dessa reflexão, queria mostrar para você que às vezes é importante você estudar sobre o assunto, pensar sobre isso sim, mas ter um limite ali onde você alinha a sua visão para enxergar aquilo do jeito certo e não ficar se iludindo. E também para você conseguir ali traçar um plano onde você vai agir e conseguir ter resultados na prática e não só dentro da sua cabeça. Porque às vezes você pensou muito sobre isso, mas você não agiu. Ou às vezes você agiu, mas não agiu pelo tempo necessário. Então não adianta nada você querer emagrecer e fazer um dia inteirinho de dieta. Isso não vai mudar nada. Você precisa continuar aquilo ali por longos meses, né? Por um período, porque você não acumulou toda a gordura nesse tempo ali, em um dia. Então você não vai perder ela em um dia. A mesma coisa serve para finanças. Você não se endividou do dia para a noite. Então você não vai conseguir pagar todas as suas dívidas do dia para a noite, fazendo certo um dia. Você também não vai conseguir ganhar dinheiro em casa ou fazer alguma coisa, um empreendedorismo, algo do tipo, um empreendimento, se você fizer uma vez. Se você ler um livro de empreendedorismo, aplicar uma semana, você não vai ter resultado, porque você precisa manter a constância. Então, em primeiro lugar, alinha a sua visão, alinha a forma que você enxerga as coisas. Em segundo lugar, não se compare com quem está muito acima de você de uma forma rude. Vê que aquela pessoa também teve um começo. Em terceiro lugar, planeje uma coisa para fazer na prática. Então, pensar sobre isso é bom, estudar sobre isso é bom, a teoria é boa, pensar é bom, mas precisa de um plano
prático para fazer aquilo, na prática mesmo. E por último, constância. É um pouquinho todo dia. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Aprendi essa frase, né, com o pessoal da XP, inclusive, que eles falam muito sobre isso. Você não tá correndo uma maratona, não é só para dar aquele gás ali, fazer e depois desistir e parar. É uma maratona, então é um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, todos os dias. E aí sim, no final, você vai acumular aquele pequeno de hoje, pequeno de amanhã, pequeno de depois, e no fim, isso vai se tornar grande, e é aí que mora o resultado. Então, eu espero que essa reflexão tenha te feito pensar um pouquinho e agir sobre isso. E eu te espero aqui no próximo episódio. Tchau!